Hoje eu vou falar de 4 jogadores que estão dentro do top 23 e que vão ser bastante importantes para quebrar galho dentro da Copa do Mundo Sub-20. Serão os operários desse time aí, não só eles, tem mais um outro aqui, só que esse outro é mais especial e eu vou deixar para sexta-feira. Então sexta-feira se liga porque vai ter mais um vídeo da série dos jogadores convocados que eu estou trazendo aqui semanalmente. Eu trago 2 vídeos por semana. Beleza? Não necessariamente é um jogador por vídeo, igual esse daqui são 4 jogadores nesse vídeo e vamos falar do Kiora, do Haiti, Nanase e Corona, que na minha visão serão os operários desse time. Os camaradas que vão fazer o trabalho sujo, que vão quebrar um galho. Mas não me levem a mal, não estou criticando eles, muito pelo contrário, esses jogadores serão importantíssimos para o projeto. Se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, vamos continuar crescendo por aqui, vamos rumo a 30 mil seguidores, tem Discord aí embaixo e mangás em promoção. Bora começar porque eu quero começar aqui acho que com o principal desses 4, que é o Haiti. O Haiti, na minha visão, ele vai poder jogar em 2 posições, ou em 2 setores, zaga e meio campo. O meio campo, obviamente, ele vai ser aquele meio campo mais defensivo, mais destruidor de jogadas, e zagueiro, ele vai ser o zagueiro que vai estar ali fazendo o papel de um zagueiro que é defender. Porque o Haiti, ele virou o zagueiro, né? Eu lembro que logo na primeira temporada, quando ele jogou e ganhou o destaque pela primeira vez, foi contra o time V. Nos outros ele jogou, mas assim, sem destaque algum. Mas o que mais chamou a atenção do Haiti, logo quando ele começou a aparecer e começou a ganhar destaque, principalmente contra o time V, foi o poder de marcação que o Haiti tem. A força física e a estamina que esse maluco tem é surreal. A força física, talvez ele não era o mais forte, mas com certeza ele faz sim estragos em jogadores que não tem talvez tanta força física. Nós vimos, por exemplo, o Ureu, que não é nenhum magricelo, passando dor de cabeça com o Haiti Dingo. O Haiti amassou Micadiriu naquela partida contra o time V e mostrou que com a estamina que ele tem e a força que ele tem, ele pode ser um jogador muito importante para o time não perder o fôlego, para o time conseguir resistir. E além disso, ele vai poder meio que mesclar as posições, tanto numa situação onde precisa de mais força física na zaga, e talvez o Nico e o Ari e o Jubei não sejam ali os melhores jogadores para aquela função, pode colocar o Haiti junto do Oliver Aiko. E no meio campo pode colocar o Haiti ao lado do Carazu. O que esses dois têm em comum é que, na minha visão, tanto o Oliver Aiko quanto o Carazu, eles podem conseguir meio que trabalhar com o Haiti, fazendo o Haiti como se fosse um peão, auxiliando o Haiti ou até mesmo indicando o Haiti aonde e como ele vai jogar. Porque foi mais ou menos isso que o Izag fez com o Haiti contra o Ubers. O Izag pediu pro Haiti ficar na cola do Snuff, e o Haiti conseguiu. Óbvio, ele não venceu o Snuff, ou ele não amassou o Snuff, mas sim, ele tirou muito impacto do que o Snuff poderia fazer na partida. Ele tirou muito desse impacto. O Bastard talvez só tenha sobrevivido naquele jogo por conta justamente desse impacto que o Snuff não conseguiu causar dentro de jogo por conta justamente da marcação que o Haiti teve em cima dele. O Haiti, ele seria amassado, cara. Ele não venceria, ele foi aceitar aquela missão meio que entendendo como se fosse uma missão suicida. E foi. Esse tipo de jogador é importante de se ter no time, porque é esse tipo de jogador que está disposto a morrer pelo time. E o Haiti é um desses camaradas que aos 90 minutos de jogo ainda tá dando pique de 5 minutos de partida para tentar salvar uma bola da lateral e salvar o time dele. O início da jogada do gol final contra o time V, do time Z contra o time V, foi iniciado por conta que o Haiti salvou uma bola que estava perdida, cara. Ele não desistiu por conta de toda aquela estamina e físico que surpreendeu tudo e todos. Ele não desistiu, conseguiu deixar aquela bola em campo e toda a jogada do gol do Izag acabou sendo construída ali. Haiti é um jogador muito fora da curva, muito forte e que eu vou gostar muito de ver como que o Ego vai encaixar ele nesse time
e em que situação o Raichu vai entrar e até mesmo como o Karazu, o Oliveira, que até mesmo os demais jogadores mais pensantes vão conseguir agir dentro de campo. E o Raichu, ele não é bobo não, tá? Ele tem essa ideia mais ogra mesmo, mais grosseirão, mas ele não é jogador bobo, tá, rapaziada? Não subestimem a inteligência do Raichu. Não é a mais refinada, mas burro ele não é. E agora vamos falar do nosso queridíssimo Nanase, o jogador que, mesmo não tendo nada, ele tinha um hype absurdo e agora sim, agora ele tem condições para sustentar esse hype. Ambidestro, ele foi convocado e nós temos ele entendendo até onde a corda dele estica e querendo treinar para melhorar. Ele é aquele jogador que não tem medo de se sacrificar ou não tem medo de fazer o trabalho fácil ou fazer o feijão com arroz, porque, vamos dizer assim, tecnicamente falando, ele entende que é limitado. E isso pode parecer muito ruim, mas não é, porque se tecnicamente ele entende que é limitado, duas coisas: ele vai simplificar as coisas em campo e ele vai treinar. Ele vai se sujeitar a qualquer tipo de treinamento para melhorar. E a ambidestria dele, com certeza, pode fazer ele um jogador extremamente versátil. Pode atuar do lado direito, do lado esquerdo, tanto no meio campo quanto nas laterais. Por quê? Porque é um jogador extremamente dedicado taticamente falando, e essa dedicação tática pode proporcionar êxito nas laterais e êxito também no meio campo. Certamente não vai ser um jogador que vai causar grande impacto na partida, mas é um jogador sim que vai estar sempre ali mordendo o calcanhar dos adversários, sempre pirraçando, apurrinhando os adversários para não deixar ninguém livre. Vai estar sempre auxiliando também a marcação dos demais jogadores. Uma coisa que eu reparei que o Nanase costuma fazer é sempre acabar meio que entrando no bolo de uma jogada. O que é esse bolo de uma jogada que eu vou citar aqui para vocês? É basicamente, o Nanase ele funciona como uma pequena engrenagem para todo um sistema funcionar. Só que aquela engrenagem, quando ela para de girar, o sistema não para, mas o sistema talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de fazer as coisas acontecerem de forma fluida. O que eu quero dizer com isso? O Rin pode utilizar ele muito. O Rin ele pode conseguir a progressão que ele tanto busca, a jogada que ele tanto busca, usando o Nanase. O Izag é a mesma coisa. É aquele camarada que vai estar sempre ajudando os demais jogadores. Ele vai estar sempre participando de uma marcação. Tem dois marcando, ele vai lá para fazer número. Tem dois atacando, ele acaba chegando lá para fazer número. E ele é um jogador que talvez os adversários não deem muita bola, mas é um jogador de extrema importância. Sabe quando o Karazu começou a marcar o Izag no jogo do triangular, quando o Izag jogou no time do Rin, inclusive o Nanase estava nesse time? O Karazu ele começou a esmagar o Izag. Só que o que aconteceu para o Izag parar de ser esmagado pelo Karazu? Ele começou a jogar com o Nanase e com o Hiyori. Ele começou a desenrolar o seu jogo em cima desses dois jogadores. Por quê? Porque esses dois jogadores conversavam com o Izag e o Izag conversavam com ele, e eles conseguiam fazer o jogo fluir, porque naquele momento nem o top 1 nem o top 2 estavam fazendo o jogo funcionar, porque eles não estavam entrando em sincronia. E eles não conseguiriam decidir. O Izag chamou toda a responsabilidade. O Hiyori, que não tinha muito, talvez, hype naquele momento para jogar, foi importante, mas o Nanase também ajudou o Izag. Mesmo o Izag tendo uma desconfiança em cima do Nanase, ele foi muito importante pro Izag conseguir fluidez e se livrar do Karazu Tabito. Agora vamos falar do Kurona, que foi um peão muito importante, e nós temos algumas evoluções que é difícil de perceber, mas dá pra perceber com as entrelinhas dos diálogos entre os personagens. O Kurona era um jogador que aparentemente na segunda seleção ele não tocava muito a bola. Ele era muito fominha. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade muito boa de progressão. Ele tinha um controle de bola, dribles muito fortes, e a progressão dele ajudava. E o melhor de tudo, ele consegue se virar em lugares mais pequenos. O que eu quero dizer? Quando tem um bloco, quando tem um sistema defensivo mais fechado, o Kurona é a válvula de escape do Jinpachi Ego. Então o Ego, se ele encontrar talvez um ferrolho defensivo,
talvez jogando contra uma Itália da vida, por exemplo, que tem uma defesa muito forte, ele pode acabar encontrando esse tipo de situação onde jogadores que consigam trabalhar num curto espaço sejam importantes. Eu acho que o Corona, por exemplo, ele vai ficar apenas como aquele atacante de suporte, tipo, vou pegar um exemplo aqui bem chucro, mas o Rony, que era do Palmeiras, agora tá no Atlético Mineiro. Ele é aquele atacante operário, cara. Ele é aquele atacante que vai dar carrinho, vai se matar pro estrela do time brilhar. E o Corona vai ser justamente esse. O Corona vai atuar ou na lateral, ou nessa situação aí, funcionando como esse atacante quebra-galho, esse suporte pro atacante. Tanto que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Inzaghi. E é interessante que quando o Corona começou a conversar com o Inzaghi, o próprio Micadiriou falou, né? Pô, então com o Inzaghi você toca a bola, né? Ou seja, o Corona ele vem evoluindo, ele vem entendendo talvez como sobreviver no Blue Lock. E dito isso, ele sobreviveu no Blue Lock. E o Corona é um dos personagens que eu mais acho engraçado, ele tem uns dentinhos de tubarão, é todo bobado. Mas ele é um personagem que passa despercebido, mas é muito importante. E por último, mas não menos importante, é Kiora Jin. O Kiora Jin, que é um jogador que na minha visão vai ser aquele atacante que vai atuar em todas as posições. Ele eu acho que se assemelha mais ao Rony Rústico, que também atua em todas as posições da frente. Não estou falando que atua bem em todas as posições, mas ele atua em todas as posições, beleza? O Kiora vai ser aquele personagem que vai conseguir trabalhar o ataque, vai conseguir rodar a bola no ataque e além disso ele vai ser aquele jogador que vai chamar falta, vai chamar marcação, porque talvez dois jogadores não sejam o suficiente para parar o Kiora, porque o Kiora ele já se mostrou muito forte fisicamente e mesmo pequeno, ele é um jogador muito complicado de marcar. E se você não marcar o Kiora, ele tem bom chute e bom passe. Nós já vimos isso, os chutes no spin-off e os passes na obra principal. Além disso, o Kiora ele entende muito bem as jogadas, conseguindo interceptar várias vezes os chutes, por exemplo, do Battle durante o jogo contra o time dele. Nós tivemos o time do Karazu, Otoya, Himizu e Kiora, Battle, Nagi, Shigiri e Zantetsu. O Kiora foi muito importante naquela ocasião porque o Kiora ele funcionou em vários setores do campo e funcionou muito bem em vários setores do campo. E além disso, o Kiora ele tem essa possibilidade de finalização e de passe, sendo um jogador muito importante para construir jogadas e também até mesmo, quem sabe, ajudar na marcação ali, funcionando talvez como aquele camarada atacante que volta para marcar, enfim. O Ego tem em mão esses 4 jogadores que vão ser completamente coringas dentro ali do time do Blue Lock, funcionando em várias posições. Aquela engrenagem pequenininha que muita gente não dá a mínima para ela, mas ela faz o sistema fluir com muita fluidez. Beleza? Galerinha, tamo junto, é nóis, fui!